Olá, portistas, sejam muito bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto, parceria Dragão Autêntico Super Portista. Como vem sendo habitual, vamos hoje fazer a análise de mais um jogo do nosso Futebol Clube do Porto, Futebol Clube do Porto Moreirense, no Estádio Dragão, vitória por 3-0, com golos de Sérgio Oliveira de penalti, Tony Martínez e Ivan Nilsson. Os nossos avançados suplentes aqui também a darem uma resposta. Novamente aqui à distância com o Dragão 27, ele está no nosso cenário e eu estou à distância, mas não há problema, que a gente arranja aqui maneira de se adaptar. Dragão 27, o que é que tu achaste deste jogo, do 11? Não sei para onde é que queres começar a tua análise. Eventualmente poderei falar em primeiro lugar do 11. Acho que foi o 11 que de alguma maneira era expectável, embora eu seja da opinião que quando se joga com dois alas, não é, mais alas puros, como é o caso do Dias e do Corona, fica um bocadinho, digamos, destapada uma posição, ou não fica, digamos, salvaguardada uma posição, que é aquela posição que costuma fazer o Otávio quase de um terceiro médio. O Corona até foi mais esse o miolo do terreno e dar jogo entre linhas. Mas o Porto, na defesa, acho que será a melhor defesa que o Porto pode apresentar neste momento. O Manafá, o Mbemba, o Leite e o Zaidu. E, portanto, era expectável que regressasse o Mbemba, e ainda bem que regressou, e regressou na mesma num belíssimo momento, ao seu melhor nível, e ele e o Diogo Leite parecem estar definitivamente a afirmar-se como os dois grandes centrais do Porto. É evidente que entra nesta equação depois o Pepe e o próprio Sarro, também sempre que joga tem jogado bem. Hoje o Zaidu teve uns furos, mas uns furos muito grandes abaixo. Parece que há aqui um bocado o fantasma do Quaresma do último jogo, que lhe paira ali um bocadinho. Um bocadinho. Depois, mesmo no miolo, e como duplo pivô, o Futebol Clube do Porto apresentou mais uma vez o Sérgio Uribe. Agora o Sérgio Conceição parece definitivamente apostar nesta dupla, não é? Esta será a primeira dupla, claramente a primeira dupla. E depois na frente, ele fez aquilo que fez a partir dos 25 minutos de jogo, se não me falha a memória, do jogo em Guimarães, que foi jogar nas alas com o Corona e com o Dias, ok? Portanto, não foi o Baró, foi o Dias, mas podia ser outro elemento, podia ser, por exemplo, o Fábio Vieira, não é? Mas pronto, foi o Corona e o Dias, e depois a dupla de ataque, o Taremi, os dois pontas de lança, o Taremi e o Marega. Ou podia ser, já agora o que estavas a dizer, ou podia ser o Romário Baró. Podia ser o Romário Baró, exatamente. Podia ser também. Eu acho que até eu percebo, hoje acho que se percebe esta opção, mas só para dizer que acho que hoje era mais jogo para jogar o Baró, por exemplo, ainda pegando no que a gente falou, nomeadamente eu falei no jogo passado, do que propriamente lançá-lo assim às feiras, digamos, num jogo em Guimarães. Não? Hoje era um jogo à partida mais controlado, uma equipa à partida, não é mais fácil que o Vitória, mas pronto. Mas percebe-se a opção. Percebe-se a opção. O Romário Baró até entra mesmo a faltar um minuto, não é? Sim, entrou no fim. Já em tempo de compensação, já nos 95 minutos, e até entra muito bem. Entra muito bem e parece que ia muito bem com a lição estudada. Mas pronto, isto é só um pequeno detalhe. Mas pronto, o Porto entrou, digamos, com a melhor equipa na perspectiva do Sérgio neste momento, e gradualmente foi-se impondo no jogo. Acho que o Porto até entrou com uma boa pressão, mas aqui e ali mostrou alguma vulnerabilidade defensiva, não é? Mostrou alguma permeabilidade defensiva. E várias vezes o Moreirense, sem estar a dominar o jogo, porque claramente quem dominava o jogo, quem mandava no jogo era o Futebol Clube do Porto, mas por 3 vezes, se não me falha a memória, 3, 4 vezes, ainda na primeira parte, conseguiu chegar ao último terço do Futebol Clube do Porto. E a vulnerabilidade defensiva, quando eu falo de vulnerabilidade defensiva, não estou a referir-me à defesa, que eu acho que a defesa até esteve bem. É um bocadinho ainda aquela peixa que nós temos vindo a identificar da transição defensiva, que eu acho que o Futebol Clube do Porto até corrigiu de alguma maneira ao longo do jogo. Depois houve ali um momento no jogo, sobretudo na segunda parte, em que o Futebol Clube do Porto precisava mesmo de intensificar o ataque, e aí também deu aso a que o Moreirense de vez em quando se estendesse e também levasse algum perigo à frente. Mas
o Porto não fez um grande jogo. Acho que temos um Corona muito desinspirado, num mau momento, na minha perspectiva, a falhar. O Porto falhou, sobretudo, os últimos passos. Sim, isso eu concordo. Em termos de... Mas não concordo quando disse que não fez um grande jogo, por acaso. Mas a definição no último terço teve muito mais. Teve muito má. Aí concordo. Teve muito má, não é? O passe saía sempre um bocadinho curto ou um bocadinho longo, quer dizer... Sim, mas curiosamente na segunda parte o Porto acho que se desdobrava muito bem. Fazia jogadas fantásticas. Eu acho que houve 5, 6, 7 jogadas que eu já não me lembro de ver o Futebol Clube do Porto com este entrosamento em dinâmica ofensiva, não é? Como aquele entrosamento que se viu na segunda parte, e no entanto chegava o momento da verdade. Eu acho que houve ali, sobretudo aquele período dos 50 aos 65 minutos, foi quase um sufoco do Moreirense, que não saía da grande área, e o Futebol Clube do Porto não resolvia o jogo. Nós até comentávamos à distância que o Porto parece que se estava ali a pôr a jeito de eventualmente numa descida feliz do Moreirense poder sofrer o empate e dificultar as coisas. Mas o que eu acho que o Futebol Clube do Porto fez bem é que manteve sempre esta toada de ataque, não é? E, inclusivamente, mesmo na ponta final, mesmo quando foi anulado o golo por 3 centímetros, eu agora inacreditável. Não vamos aqui discutir física, mas já o Ravel, que é um grande teórico físico, diz que não há o presente absoluto, e portanto eu não sei como é que se consegue definir 3 centímetros de fora de jogo. É uma coisa verdadeiramente incrível. Eu não queria... também disseste, se calhar estão à procura ali de um frame qualquer. Estavam à procura do frame, mas eu não tenho dúvida. Estavam à procura do frame. E eu não queria até começar a minha intervenção por aí, mas já que estás a falar, eu até pergunto assim, tu consegues ver a linha azul e a linha vermelha? Não, quando eles metem? Elas estão uma em cima da outra. Eu digo-te assim, se a grossura da linha for 3 centímetros, que pode ser 3 centímetros, é tipo isto. Eu estou aqui a fazer para a câmara. Pois, eu agora fazendo aqui uma... É um bocadinho aquela coisa que tu falas... Se houvesse um anjinho a jogar, a pilinha desse anjinho para punho fora de jogo. Bem, mas isto é uma brincadeira um bocadinho... enfim. Não, é assim, o que eu digo é... Primeiro, porquê é que demorou tanto tempo? É a pergunta que eu faço. Fez-me lembrar uma cópia exata do Porto Rio Ave do ano passado. E foi igual. Aliás, a compensação que nós temos hoje, os 7 minutos, é precisamente igual, é precisamente dada por causa do tempo que se demorou para tirar aquele fora de jogo. E eu fiquei cego. Eu fiquei cego com aquele fora de jogo. É que não tem outro termo. Porque... é o que eu digo. Se a grossura da linha for 3 centímetros, como é que tu traças 3 centímetros? Um frame antes ele está a 3 centímetros ainda? Sim, pois. E depois é aquela questão, é o que tu dizes. Então, quando é que está em jogo? Quando é que está em jogo? Ou melhor, quando é que está em linha? Não é? Quando é que está... Sim, é isso que eu quero dizer, peço desculpa. Quando é que está em linha? Ou estás atrás ou à frente. Mas 3 centímetros, eu já disse isso na altura e volto a dizer, tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, 3 centímetros são manipuláveis. Ele até pode estar, até podem ter de facto sido de um rigor e foram buscar o frame em que a bola sai da ponta da bota do Luís Dias. Acho que é o Luís Dias que faz o passo, salvo erro. Tem que ir buscar o frame que a bola sai da ponta, mas que descola no momento exato. Exato. Eu acho que um frame não chega para medir o rigor. Não é possível. Tanto tempo. Eu até fiz um comentário na Twitter. Eles estão a arranjar o frame para que haja fora de jogo. Não é possível. Mas fora isso, também deixa-me dizer isto. Eu até acho que foi uma arbitragem muito positiva. Foi das arbitragens de jogos portugueses que eu vi o árbitro a deixar mais jogar. Houve muito mais jogo. Aliás, é isso que tu estavas a falar. Aliás, repara, a decisão do lance fora de jogo nem sequer é do árbitro, é do vídeo árbitro. Exato, é do vídeo árbitro. O árbitro, no geral, fez uma excelente arbitragem e eu acho que até esses lances que tu falas, sobretudo na primeira parte, da tal permeabilidade do Porto a nível defensivo,
há um bocadinho até taco a taco, mas o jogo não estava a quebrar, não havia quebras de jogo, estava a ser um jogo fluido. Isso eu gostei de ver, surpreendeu-me ver isso no futebol português. Portanto, acho que aquele lance eu acho que aquilo foi um bocadinho a ver se o Porto, pronto, como estava 1-0, por azar, tiveram um azar que o Tony Martínez ia rematar para fora e a bola entrou a seguir, mas merecia o golo porque foi. E o Taremi também, o Taremi que fez um jogo inacreditável, deixa-me só dizer isto, o Taremi a vir jogar entre linhas, a vir buscar a bola entre o espaço da linha média e a linha avançada do Maré, teve soberbo, é um jogador que faz isso com uma qualidade tremenda. E mandou duas bolas ao poste, duas. Exatamente. Não é? O que tu estás a dizer vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Hoje vi um futebol do Porto entrosado, um futebol do Porto a fazer um futebol rendilhado em progressão, um futebol vertical, mas de qualidade, de troca de bola, de saber procurar espaços vazios, saber jogar entre linhas. Só faltou mesmo por vezes o último passe, ou por vezes mesmo a decisão final e o remate acertado, não é? Ou quem havia de rematar não rematava e ainda queria fazer um último passe. Aconteceu um bocadinho isso. Esteve muito bem o Porto. Eu repito esta ideia que também acho que é importante. O Porto, em alguns jogos em que está a ganhar 1-0, por vezes remete-se um bocadinho mais atrás, e o futebol do Porto é sabido que normalmente quando está recuado defende muito bem, mas o futebol do Porto hoje não correu esse risco. Eu diria que isso é sempre um risco, porque o cântaro tantas vezes vai à fonte que até parte, não é? E, portanto, o futebol do Porto, a melhor defesa foi, neste caso, o ataque. Foi estar sempre em cima do Moreirense. Exatamente, nesse aspecto. E mesmo depois desse golo anulado do tal golo do Tony Martínez, a passe do Marega. Do Taremi, peço desculpa, que tinha rematado em primeiro lugar ao poste e depois vai recuperar a bola junto da linha de fundo. O futebol do Porto continua ali em cima, porque um bocadinho nesta lógica, na cabeça dos jogadores do Porto só havia o golo. Nós queremos chegar a fazer mais um golo para liquidar o jogo, e fizeram muito bem. Sim, nesse aspecto. É isso que eu digo. Eu acho que o Porto hoje acaba por ser um bocadinho injusto dizer que não foi um grande jogo. Eu acho que foi um jogo em que o Porto manteve sempre a intensidade, procurou sempre dilatar o resultado, não descansou sobre o 1-0, porque era perigoso. O Moreirense tem lá duas oportunidades que por um trizo os avançados não chegam à bola. Era tremendamente injusto o empate, porque eu acho que o resultado hoje justo seria qualquer coisa como um 8-1, se calhar. Mas eu não estou a exagerar, porque o Porto criou inúmeras oportunidades. Não é? Eu estava a ver que íamos ganhar só de penalti, não é? Que era inacreditável. Porque depois também apareceu um guarda-redes novamente muito inspirado. Aquela defesa do primeiro remate do Taremi à trave, que o Marega vai lá, é uma defesa espetacular. Ele sai do chão a voar, é uma coisa impressionante. É uma defesa, mas eu também queria dizer uma coisa. Normalmente nós, vemos muito na ótica de analisar a nossa equipa, de analisar o nosso futebol do Porto, é isso que primordialmente nos interessa, não é? Portanto, é analisar a forma como está o Porto em campo, como ele joga, como se entrega à equipa, como interpreta, digamos, tudo aquilo que foi a lição preparada para o jogo. Mas o Moreirense também é uma equipa que joga bom futebol. É uma equipa maneirinha. Acho que aqui e ali também há algum mérito. Quando eu disse que, sobretudo, do início do jogo até ali aos 25 minutos, de alguma maneira o Porto até, e mesmo na segunda parte, mas aí por uma outra razão, aí porque a cadência de ataque do Porto era muito grande. Mas as saídas do Moreirense também não se devem só, e o possível êxito das saídas do Moreirense não se devem só a erros defensivos do Futebol Clube do Porto ou a transições defensivas do Futebol Clube do Porto menos conseguidas. Também se deve à qualidade do jogo, acho eu. Acho que nesse aspecto foi uma equipa bem organizada. E, claro. Inclusive permitiu, houve vários momentos em que o Moreirense também estava um bocadinho avançado no terreno e até permitia um jogo posto nas costas da sua defesa. E o Futebol do Porto até fez isso. Só que, mais uma vez,
os passos nunca saíam com a velocidade certa, com a intensidade certa, por vezes com a direção certa, não é? Eu pego nisso que tu estás a dizer e eu acho que aqui é que se pedia se calhar um bocadinho mais um Fábio Vieira, não é? Mais cedo, porque de facto o Corona melhorou na ponta final, começou ali a ter rasgos do nosso velho Corona, do Corona que a gente conhece, daquele Corona criativo que vai para cima, quer dizer... Eu até me lembrei quando o Corona estava ali a passar por maus momentos, sempre a falhar passos, sempre a bola ia aos pés e ele perdia. Eu lembrei, mas porque temos ali um João Mário que define tão bem as coisas, que joga de uma forma tão simples, não é? Por exemplo. Mas pronto, mas de facto estou de acordo, sobretudo na ponta final, então há ali uma jogada que ele parte os rins a um defesa e faz ali o que quer. Sim. Muito bem, claro que ele tem isso e de repente pode decidir o jogo, mas é um jogador que realmente não, até por aquilo que a gente já discutiu na última vez, ele é um jogador que praticamente joga os jogos todos do Porto. Pois, é mais minutos nas pernas, não é? A questão é que também é um bocadinho essa, não é? Que ele é um jogador desgastado. E o Fábio Vieira, quando entrou, até há aquela jogada muito bonita, não é? Que ele passa para o Sérgio Oliveira e o Sérgio Oliveira depois devolve para o Ivan Nilsson, que faz uma finalização de uma subtileza tremenda, de grande não é? avançado. De grande avançado. Eu acho que o Ivan Nilsson tem que jogar também mais, quer dizer... Eu acho que o melhor jogador do meio campo do Porto não está a jogar, que é o Fábio Vieira, e o melhor jogador avançado, que é o Ivan Nilsson, não está a jogar. Pronto, isto é um gosto muito meu, também não quero estar claro, isso é uma opinião. Mas, não, porque o Fábio tem o Corona também tentou fazer, que é vir também, eu gosto muito dele a partir da ala, ele não é um jogador ala, não é? Mas é um bocadinho, eu dou sempre este exemplo, é um bocadinho como o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues é um 10 puro, para mim o Fábio Vieira é um 10 puro. Mas pode partir muito bem a partir da ala. É um jogador que lê tão bem o jogo e que depois tem, os passos dele são teleguiados, não é? Teve um outro falhanço também, mas isso também, sim. Falha-se, não é? Também gostei muito do Sérgio Oliveira no meio campo. Acho que o Sérgio Oliveira, sobretudo em recuperação de bolas, ele recuperou imensas bolas. Eu contei variadíssimas recuperações quase todas. O Uribe nisso também foi forte. O Uribe, o problema depois é com bola. O Uribe falha muitos. Eu acho que ele falha tantos passos como os que recupera, como as bolas que recupera, quer dizer. Sobretudo na última meia metade, digamos, do jogo, ele aí também subiu. Porque o futebol do Porto aí estava todo com uma dinâmica muito, muito forte, não é? Com um impulso muito grande de ataque. Sim. Eu acho que lá está, o próprio Sérgio tarda nas substituições porque sente que o jogo não está fechado, não é? Está ali 1-0, mas também a não ser daquelas oportunidades que de facto podia acontecer, um azar, mas acho que o Porto também não concedeu assim tantas oportunidades ao Moreirense, fruto também, o Marcésio sempre que foi chamado a responder teve muito bem, e tu já realçaste o Mbemba e deixa-me também só realçar o Diogo Leite, que ele depois até recebe a abraçadeira e muito bem, porque o Diogo Leite, olha, está-me a calar a mim, nomeadamente, eu tenho que ser justo, o Diogo Leite está um patrão da defesa, espetacular, uma segurança, ele próprio nota-se está mais tranquilo, está mais confiante, e ele ganhou o lugar e vai ser uma boa dor de cabeça, porque tu deste Diogo Leite, deste Mbemba e do Pepe que a gente conhece, quem é que tu tiras? É complicado. Infelizmente se calhar vai ser mais por lesão do Pepe, devido à idade dele, do que propriamente por... Nesse aspecto acho que ali ganha uma dupla titularíssima, não é? O Mbemba e o Diogo Leite, que é uma dupla de futuro, que até mesmo em termos de anos de contrato que tem e pelas idades e tudo isso, acho que muito bem. Houve ali um momento em que o futebol do Porto mesmo assim tremeu, que foi aquele centro quase na ponta final, não é? Sim, por um bocadinho não chegam à bola todos. Podia, o que eu digo, podia ter acontecido esse lance. Era uma injustiça tremenda, mas podia. Agora, fiquei feliz depois pelo Tony Martínez ter voltado a marcar, embora, pronto. Ali eu acho que até é mais autogol que outra coisa, mas... Eu acho que porque a bola ia para fora até, não é? Mas pronto. Palavra para o Tony Martínez. Eu já disse isto quando ele entrou num último jogo em que ele jogou até quase jogou o jogo todo até, se não me falha a memória, uns jogos atrás, em que ele falhou.
mas é verdade uma coisa, ele é um jogador que está sempre no sítio certo, ele tem codícia de baliza, não é? Eu acho... E hoje entrou também muito intenso, entrou um jogador ali a querer dar tudo no campo, não é? Pronto, ele também sabe que é uma aposta do Sérgio, o Sérgio parece gostar dele. Mas sim, mas veio até substituir nesse aspecto bem o Marega, que estava um pouco desgastado. O Marega estava desgastado, também achei isso. Claramente. Faz um bom jogo e eu acho que a equipa até procura muito, volta a procurar muito o Marega, sobretudo na primeira parte com o jogo direito, mas acho que também insistir naquilo não estava a dar resultado. Mas o Futebol do Porto hoje fez jogadas, deixa-me só realçar também este aspecto que acho importante. Eu vi hoje, talvez até pela primeira vez esta época, o Futebol do Porto a sair da sua defesa e a levar a bola até ao momento de decisão a fazer tudo bem. A fazer tudo bem. Só que às vezes faltava um momento de decisão, não é? E ficou-me também nos olhos, por um lado, essa capacidade do Porto se desdobrar no terreno, muitíssimo bem, em velocidade, em profundidade, em progressão, e por outro lado também ficou-me nos olhos o terceiro golo. Porquê? Porque esteve ali espelhado futebol de grande qualidade. Não é? Aquilo que tu referiste agora mesmo, o passe do Fábio, depois da recepção do Sérgio, digamos, a dar o passe de morte para o Evanilson finalizar. Isto sim é o futebol que eu gosto de ver. Sem dúvida, e lá está, é isso que o Fábio Vieira pode trazer muito mais à equipe. Mas pronto, é assim, acho que é uma vitória justíssima do Porto, e eu acho que ganhar só 1-0 era tremendamente injusto, devido à criação elevada de oportunidades que o Porto teve. Criou muita oportunidade, ainda assim, e teve as bolas ao poste, quer dizer, era muito injusto sair daqui só com 1-0, não é? E então depois daquele golo roubado o que era merecido era que o Futebol do Porto acho que é mais que justo, marcasse mais cedo e não estivesse à espera de marcar os golos. Mas lá está, por exemplo, isso às vezes não acontece porque o Porto relaxa ou começa a baixar linhas, mas hoje não, hoje era por um bocadinho algum azar, alguma azidice na definição do último passe, do último remate, não é? O Porto aparece na cara do guarda-redes várias vezes. Pois é isso, a decisão é no momento de decisão. Isso. Às vezes até jogadores que podiam rematar ainda queriam passar a bola mais uma vez. Não, mas mesmo a aparecer na cara do guarda-redes, falhou-se. Eu lembro de um lance do Corona também, outro do Luís Dias, quer dizer, mesmo nisso estava... do Luís Dias acho que até foi a tal jogada que eu referi agora mesmo, que foi desde a defesa até lá à frente, sempre ali. Talvez sim. Foi uma jogada brilhante. Talvez. Sim, mas essa do Corona já na segunda parte, sem dúvida. Sim, várias vezes. Também mérito do guarda-redes, mais uma vez, que fez ali a mancha muito bem. Aliás, no gol roubado, o Taremi também aparece na cara do guarda-redes e manda a trave. Mesmo aí não iríamos marcar, é inacreditável. Mas pronto, acho que está tudo dito. O Porto tinha a obrigação de ganhar porque o campeonato está difícil, não é? O Sporting também não escorrega nem por nada, portanto o Porto tem que continuar na perseguição sempre e esperar que eles sexta-feira é mais um jogo para se ganhar, obviamente, em Famalicão. Sim. Não pode ser de outra maneira. Difícil. O Porto tem tido sempre mais dificuldades lá a jogar fora, mas também cá estaremos para analisar e para ver como é que o Porto se porta. O Porto está a ter algum tempo de descanso, mas vai entrar outra vez num ciclo infernal, portanto não pode deslizar. Sobretudo, precisamente também por ter esse tempo de descanso, não pode desperdiçar e tem que de facto aproveitar os jogos para vencer sempre. Exatamente. Pronto, deste jogo está tudo dito, vamos terminar por aqui a nossa análise, pedir para deixarem o vosso like, para partilhem com os vossos amigos, se gostam aqui da análise à moda do Porto, seja no Dragão Autêntico, seja no Super Portista, partilhem com amigos, venham cá comentar, digam-nos também o que é que acharam da partida, se concordam connosco, se não concordam, a discussão é bem-vinda. Subscrevam o canal se são novos, ou passem a seguir as páginas das nossas diversas redes sociais ou podcasts por aí fora. Estaremos de volta para esse jogo em Famalicão. Deixa-me só, já agora só uma palavra de alguma saudade em relação ao Tommy Doc. Não sei se ainda há gente que se lembra dele.
da minha geração deve haver. Eu acho que foi no final dos anos 60, início dos anos 70, o Tommy Docherty, que foi um treinador escocês que o Porto teve e que hoje, curiosamente, foi homenageado no estádio do Chelsea, no jogo do Chelsea contra o Manchester City. Foi nosso treinador. Eu lembro que era assim, digamos, adolescente e na altura lembro-me perfeitamente desse treinador. Só esta lembrança que também é curioso, não é? Sim, pesquisem por ele, que vale a pena. Exatamente, é isso. Muito bem. Até à próxima, então. Até à próxima.